Hoje, o evangelista Jimmy Swaggart e sua equipe estão na cruzada no ginásio Hera, em Dayton, no Ohio. A glória de Deus não habita em um edifício feito pelos homens, mas a glória de Deus habita nesses vasos indignos de hoje. E Deus deu uma ordem para que a lâmpada queime 24 horas por dia. A única esperança que impede que a sociedade caia totalmente nas trevas do pecado é a lâmpada de Deus que incendeia o coração de seu povo. Vamos nos unir agora aos demais na cruzada de Ohio. Vamos aplaudir o Senhor! Aleluia! 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 Cante mais uma vez! Glória ao Senhor! Glória ao nome de Jesus! Senhoras e senhores, King Coleman, eu sei que as promessas do grande Deus da glória são promessas que nunca falham. Eu espero que seja uma grande bênção. His promises upon us again.
sweeping upon us like a mighty rushing wind. The Holy Ghost and power, burning like a fire, His promises upon us again. Oh, I hear His promise sweeping upon us like a mighty rushing wind. The Holy Ghost and power, burning like a fire, His promises upon us again. The Holy Ghost and power, burning like a fire, His promises upon us again. É o Espírito Santo e o poder. Aleluia ao Cordeiro. Glória a Deus. He walked the streets to Calvary, the rugged cross He bore. The crowd stood by and watched this man. They'd heard Him preach before. I know such love I'd never find. When He was on the cross, I was on His mind. Oh, look of love was on His face, the thorns on His head, the blood that stained His scarlet robe, it stained it crimson red. And though His eyes were on the crowd that day, yet He looked ahead in time. When He was on the cross, I was on His mind. He knew me, yet He loved
He cares for me. When he was on the cross, when he was on the cross, I was on his E agora, de Dayton, no Ohio, a mensagem de hoje do evangelista Jimmy Swaggart. Os que trouxeram suas Bíblias, abram no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Vou ler 3 versículos. Capítulo 3, versículo 1, o jovem Samuel. 1 Samuel. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado num lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Quero usar como tema de hoje, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus. Samuel se deitou para dormir. A chama ardente do Espírito Santo não deve deixar nossos corações. E agora, o evangelista Jimmy Swaggart. Um pregador do Evangelho que teve grande influência neste ministério em certa ocasião, foi convidado para pregar num determinado culto que foi realizado numa das maiores cidades da América. Eles estavam esperando uma grande multidão e de fato milhares estavam lá. O prefeito da cidade, que era uma das maiores do país, também estava presente naquele local. Vários membros da Câmara dos Vereadores também estiveram presentes. Aqueles que dirigiam falaram com o evangelista que ia pregar. É o amigo que citei, que já está com o Senhor. E disseram a ele: nós queremos que a reunião hoje à noite seja bem calma. Não queremos que haja muito barulho, e sim muita ordem. Queremos deixar uma boa impressão na cidade, porque muitas pessoas importantes vão estar aqui hoje à noite. E queremos que vejam o lado bom do Pentecoste. Foi isso que disseram a ele. Passaram a palavra a ele, e tudo estava correndo exatamente como eles haviam planejado, tudo estava em perfeita ordem naquela noite, e ele começou a pregar. O poder e a presença de Deus foram sentidos durante toda aquela mensagem. 15 minutos depois que começou a falar, o Espírito de Deus começou a agir sobre toda aquela multidão presente. Não há nada que se compare à ação do Espírito Santo, e você sabe bem disso. É uma coisa fora do comum. É realmente inexplicável, e nós, os pregadores, ficamos sem palavras quando tentamos explicar isso. Mais ou menos no meio da mensagem, uma inexplicável explosão aconteceu. E o Espírito começou a agir no meio daquela congregação. Foi como uma enchente, uma cachoeira. Foi como um grande trovão que passou
por aquele vasto auditório e a congregação pouco se importou com os esforços dos líderes que queriam fazer um culto formal. E aos poucos começou a dar glória a Deus e a adorar o Criador. Eles começaram a levantar as mãos e louvar a Deus. Ficaram de pé depois de alguns instantes louvando a Deus. E o poder de Deus varreu aquele lugar e alguns começaram a dançar no Espírito. Depois outros, não podendo se conter, deixaram o formalismo de lado e achando que estavam nas Olimpíadas, começaram a correr em volta daquele grande edifício. Depois de 5 minutos, o Espírito Santo encheu aquele lugar, foi um momento de glória. Meu amigo não pôde mais pregar, o poder de Deus encheu o lugar. De tal maneira que centenas de pessoas começaram a correr para frente. Elas corriam pelos corredores para receber o Senhor Jesus Cristo. As lágrimas corriam pelo seu rosto. Alguns deles soluçavam e outros ficavam ali chorando. Alguns que estavam tristes choravam de alegria. Alguns foram à frente e outros não conseguiram porque caíram no caminho quando o poder de Deus veio sobre eles. Foi uma noite memorável e quem já experimentou isso jamais esquecerá. Foi algo que invadiu aquele edifício. Alguns dos pregadores que estavam na plataforma começaram a andar aflitos, dizendo: estamos arruinados, estamos arruinados, estamos arruinados. Estamos arruinados. Eles deram uma olhada e o que viram foi exatamente o que falei, pois não há palavras para descrever, e com as mãos trêmulas disseram: nós nunca mais poderemos andar de cabeça erguida nesta cidade. Na noite que tivemos a oportunidade de apresentar uma boa imagem do Pentecoste, foi quando aconteceu. Tudo isso era difícil ouvir um ao outro, porque milhares estavam adorando a Deus e louvando a Deus. Mas Deus opera sempre de maneira misteriosa em nossa vida. Ele é capaz de andar no mar e acalmar a tempestade. Aleluia! De repente, de um dos lados do auditório, o prefeito, aquele a quem eles queriam impressionar, aquele que todos estavam orgulhosos por causa da sua presença, começou a descer pelo corredor. Ele teve que passar por cima daqueles que estavam no chão e esquivar-se dos que corriam, teve que passar por aqueles que gritavam, porque eles pouco se importavam com quem ele era. Finalmente chegou à frente. Ele pesava uns 150 quilos. E finalmente obteve a atenção do pastor, meu amigo. Ele teve que gritar com as mãos do lado da boca para que ele o ouvisse. Ele gritou o seguinte: eu sou metodista. Meu amigo disse: glória a Deus. Disse: sou metodista. Mas nunca vi algo como estou vendo desde que eu era um menino, e eu costumava ver minha mãe louvar a Deus quando a glória de Deus enchia sua alma. Ele disse: eu frequento a maior igreja metodista da cidade. Você pode vir à igreja para uma conferência de avivamento? Aleluia ao Cordeiro. A Bíblia nos diz que a lâmpada de Deus no lugar santo do tabernáculo se apagava e Samuel foi se deitar. Samuel era um menino com uns 13 ou 14 anos de idade. A lâmpada de Deus era uma lâmpada linda, feita de uma peça de ouro batido. Se você tivesse o privilégio de entrar no lugar santo, no tabernáculo, durante aqueles dias, você teria visto
a mesa da proposição logo do lado direito, você teria ficado ali tremendo e temendo. Porque bem na sua frente deveria estar o altar de incenso e logo atrás dele as cortinas com os querubins e atrás dela o Santo dos Santos. Antes de você entrar no lugar santo, você iria ver a nuvem que ficava no Santo dos Santos, que era um sinal da presença de Deus. Se você fosse lá à noite, você iria ver as chamas ardentes de fogo que ficavam na parte de fora do Santo dos Santos. Você iria tremer de medo diante da presença do Todo-Poderoso. Você iria tremer ao sentir a sua santa presença. E seria capaz de ver tudo isso somente porque aquela lâmpada de ouro estaria ao lado esquerdo do lugar santo. Deus havia dado orientação para que ela nunca se apagasse. Ela deveria queimar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Suas chamas se extinguiam só uma vez de manhã e à noite para que o pavio pudesse ser aparado e o óleo colocado, para que ela pudesse iluminar a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e o véu do Santo dos Santos, que escondia o Santo dos Santos com os querubins. Deus ordenou, ela nunca deve se extinguir. A lâmpada simbolizava Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Nunca se esqueça, não há luz fora de Jesus. Não há nenhuma luz fora dele. Se nosso país perder Jesus Cristo, não importa se temos Harvard, Princeton, Yale e Columbia e as maiores universidades do mundo, a luz se apagará, porque Jesus é a luz. Sem Jesus Cristo não há luz. Sem Jesus Cristo não há iluminação e andamos em trevas. As nações do mundo que não conhecem o Rei dos Reis não têm luz. Aquela lâmpada de ouro não só simbolizava Jesus, o Rei dos Reis, mas também simbolizava o Espírito Santo como óleo que passa pelo pavio e dá à chama seu brilho e faz com que reflita na mesa dos pães da proposição. A Bíblia diz, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Isso é, a palavra do Senhor não era pregada com frequência. A palavra do Senhor não era exposta sempre. Eles andavam em trevas. O sacerdote era corrupto. Eli, o sumo sacerdote, teve o julgamento de Deus que foi dado a ele com tempo para se arrepender, mas não o fez. A palavra de Deus era preciosa, porque havia tão pouco. Você que tem uma boa igreja, seja grato. Sejam gratos vocês que têm pregadores e pastores que se levantam para pregar com lágrimas nos olhos e que têm um coração quebrantado, que sentem um peso e que estão cheios de Jesus e do Espírito Santo. Sejam agradecidos, porque aí está a força da América, aí está a força de cada país. Não são as fábricas, não são as universidades, não são as instituições, mas são os pregadores do Evangelho que expõem a palavra do Deus Todo-Poderoso, que proclamam a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Se Deus deu a você um bom pastor, ame-o, ore por ele, interceda diante de Deus, porque você não sabe que privilégio você tem. Mas o lugar santo foi descuidado.
Os sacerdotes que deveriam de manhã e de noite cortar os pavios, encher os recipientes de óleo, não fizeram isso, não cumpriram suas tarefas, e a lâmpada de Deus se apagou no templo do Senhor. A lâmpada de Deus se apagou no templo do Senhor. 20 anos depois, 20 anos depois, a situação ficou pior ainda. Israel deveria ser a luz de Deus, mas caiu na apostasia e descrença. E a Bíblia nos diz que eles lutaram contra os filisteus, e a Bíblia diz que perderam a luta. E diz que um homem voltou da batalha, e quando chegou em Siló, anunciou qual o resultado da batalha, e deu 3 mensagens a Israel aquele dia. Disse: 30.000 homens de Israel morreram. Primeira mensagem. Segunda mensagem: os 2 filhos de Eli, os sumos sacerdotes, foram mortos na batalha, Hofni e Finéias. Terceira mensagem, a mais dura delas: a arca de Deus foi tomada pelos filisteus. 30.000 morreram. Os filhos de Eli morreram e a arca de Deus foi tomada. Eu quero que você observe agora a importância daquilo que acabei de falar. Ele mencionou em primeiro lugar a grande matança. Na verdade foram 34.000, porque 4.000 já tinham sido mortos numa batalha anterior. 34.000 homens foram mortos. 34.000 mães que choravam muito. Dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de irmãos e irmãs que foram dormir chorando. Milhares de esposas, de noivas, de pais e de queridos com os corações partidos aquela noite. Porque quando a lâmpada de Deus se apaga, há morte no mundo. Agora quero que você veja, se possível, a importância do que eu disse. Quando a lâmpada de Deus se apaga no templo do Senhor, e hoje o templo foi substituído por você e eu, a glória de Deus não habita mais em edifícios feitos por homens, mas a glória de Deus habita hoje nestes vasos indignos. E Deus deu ordens para que a lâmpada ficasse acesa 24 horas por dia. Paulo disse: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quero enfatizar isso de novo, e digo do fundo do coração: o Espírito de Deus não habita numa nação, não habita em uma denominação, não habita em alguma religião, habita em pessoas. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E a única esperança para esta nação e para o mundo é Jesus Cristo. Quero dizer de outro modo, você sabe disso. A única esperança para este mundo e para esta nação é Jesus Cristo em você. Você entendeu isso melhor? A única esperança é Jesus Cristo em você. Se falharmos, a nação irá para baixo,
Eu sei que isso parece impossível e alguns podem dizer, isto não é tão crítico, mas é. E quando eu digo igreja, não estou falando de alguma denominação, falo do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, constituído de cada crente nascido de novo, não importa se é um pentecostal, ou batista, ou católico, ou presbiteriano, ou independente, ou seja lá o que for. Se a igreja do Deus vivo morrer, se a lâmpada de Deus se apagar, a nação morrerá. Não há esperança para os milhões que estão por aí. A salvação deles depende de você. Você entendeu isso? A salvação deles do inferno de chamas, a salvação deles através de Jesus Cristo para a glória de Deus, só será possível se a lâmpada estiver acesa em seus corações e em suas vidas. Se não estiver, não há esperança, não há outro modo. A lâmpada de Deus se apagou e milhares morreram. Morreram nas trevas. Eu estava orando hoje com lágrimas. Deus, é tão difícil. Por que é tão duro? Por que é tão duro? O peso é tão grande que às vezes sinto que não aguentarei. Isso nunca me deixou desde que comecei a pregar este evangelho há 30 anos. O poder do inferno quer me impedir e quer destruir. Por que é tão duro? Os poderes das trevas, os poderes opressivos do inferno surgem para querer parar você, para impedir você, para apagar a lâmpada acesa em seu coração. Por que é tão duro? Recebemos milhares de cartas, como a Francis falou aqui hoje. Eu não digo uma ou duas, mas milhares como essa, de milagres de redenção. E muitas vezes eu vou até lá para poder lê-las. Ela me mostra algumas e eu choro, por causa do poder do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que eu peço dinheiro para pagar a televisão. É por isso que eu choro, eu oro e soluço. É por isso que cada cruzado que é gasto nesta obra é gasto com muito critério e cuidado, porque estamos falando de almas. Você sabe do que eu estou falando? Gostaria que todos fossem à igreja. Gostaria que cada pessoa nesta cidade frequentasse uma igreja. Mas infelizmente não é assim. Milhões e milhões estão em seus apartamentos ou casas e não sabem nada sobre o Evangelho. Eles são iguais àquele irmão judeu, foram ensinados a não crer em Jesus Cristo. Eles não sabem nada. Mas eu sei o que o Evangelho faz. Eu sei que ele torna o bêbado sóbrio. Eu sei que ele pode libertar o cativo. Eu sei que ele pode enxugar as lágrimas dos olhos. Eu sei que ele pode quebrar todas as prisões e as cadeias do pecado. Eu não disse que Jimmy Swaggart pode, mas o Evangelho de Jesus Cristo, esse pode. Glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. Aleluia ao Cordeiro. A maior força deste mundo é este livro que tenho nas mãos, pregado sobre a unção do Espírito Santo. Este Evangelho é a única esperança
Estou tentando explicar a vocês que se a lâmpada se apagar no coração da igreja, o mundo morrerá sem Deus, queimará no inferno para todo sempre. Você é muito dogmático. Você está sendo muito pessoal. Estou dizendo a você o que o Espírito Santo me mandou dizer hoje às 5h30. Se sua igreja morrer, sua cidade toda também morrerá. Se seu pastor morrer, a cidade morrerá, o povo morrerá. Se você morrer, o povo morrerá, porque a única esperança, a única iluminação neste mundo preso às trevas é a luz que brilha em seu coração e em sua vida. Um homem pequeno e fraco, formado numa das mais famosas universidades da Inglaterra. Foi para o país da África do Sul. Seu coração estava buscando algo, buscando. Um hindu que havia nascido e criado na Índia, onde vivem milhões de pessoas, estava querendo mais do que vacas sagradas, do que touros, cães e gatos e animais. Ele tinha um anseio, ansiava pelo Criador, e foi a uma igreja na África do Sul. Infelizmente, uma igreja que não sabia nada do poder de Deus. E ele ouviu apenas palavras que foram ditas sem sentido e lidas de um manual litúrgico. A lâmpada de Deus esteve acesa, agora estava apagada. Ele voltou lá outra vez e não recebeu nada para alimentar sua alma tão faminta e sedenta. Isso parte meu coração quando sei que milhões estão famintos por Deus. Você pode dizer fome por Deus, sim, o programa é irradiado em mais de 100 países do mundo. Eu vi isso em país após país. Eu vi isso quando tive as maiores audiências em todo o mundo. E eles vinham para as cruzadas e eram centenas de milhares em uma noite, porque havia fome de Deus. Algumas vezes andavam quilômetros, até mesmo debaixo de chuva, e nenhum sequer saía, porque estavam com fome de Deus, fome de Deus, fome de Deus. Sua alma não se satisfará com coisas deste mundo, com os prazeres transitórios e efêmeros que ele nos oferece. Isso nunca satisfará. Dinheiro não satisfará. Jesus disse, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Sua alma somente ficará satisfeita pelo seu Criador. Esta é a razão do Evangelho ser tão poderoso. É a razão de eu me levantar à noite e chorar, e soluçar, e orar, e dizer, Deus, como, por quê, onde, quando? E aquele homem saía de lá triste, porque sua alma continuava com fome e também com sede. E voltou para a Índia. Era uma alma nobre. Ele começou uma revolução que libertaria a Índia do poder da Grã-Bretanha. Seu nome é Mahatma Gandhi. O que teria acontecido à Índia se Mahatma Gandhi tivesse assistido uma igreja onde o Espírito de Deus se movia
e Deus tivesse tocado sua alma e ele tivesse se convertido a Jesus Cristo. Veem como isto é importante? Nós já íamos terminar o culto em Oakland, Califórnia. Um homem grande, bem vestido, se dirigiu a mim, hoje é um diácono de uma igreja, e disse: Jimmy Swaggart, eu era devoto de uma religião oriental. Ele disse: eu era da New Age. Eu era Deus. Eu ensinava numa universidade. Eu era ali o professor de oratória. Ele disse que uma das tarefas da classe era observar aquele pregador da televisão. Não prestem atenção no que ele diz, mas prestem atenção em como ele diz. Ele me disse isto chorando. Eu cometi o erro de eu mesmo assistir. Eu sou muito sofisticado, ele disse. Tenho muita cultura, ele disse. Eu sou muito instruído e tenho muita instrução para me deixar enganar por esse pregadorzinho ignorante, caipira do interior. Mas ele não contou com o poder do Espírito Santo. Ele não contou com o poder da terceira pessoa da Trindade. Ele disse: fiquei ali atônito e algo tocou o meu íntimo, algo tocou o meu coração, algo tocou minha alma, algo tocou o meu espírito. E ele disse: quando acabou a pregação, lágrimas corriam pelo meu rosto. Estou falando do Evangelho. Ele disse: não podia crer no que fazia. As lágrimas rolavam enquanto eu dizia: ó Pai Celestial, sou pecador, preciso do Salvador. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Oh, se o seu pastor quer pregar na rádio, dê o dinheiro para ele ir. Se ele quer pregar na televisão, dê o dinheiro para ele pregar lá. Se quer pregar reavivamento, dê a ele os recursos para pregar. A igreja não é um centro social, não é um lugar para jogos, não é lugar para desfile de penteados ou então de modas. A igreja é onde a lâmpada de Deus deve estar acesa e a luz deve estar brilhando num mundo de trevas e cruel. A igreja é um lugar onde o evangelho deve ser pregado, e Paulo disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. E aquele homem foi salvo, cheio do Espírito Santo. A lâmpada não deve se apagar. Se ela se apagar, eles irão para o inferno. Esta é a realidade. Senhoras e senhores de Baton Rouge, Louisiana, Dudley Smith. Nasci de novo.
How wonderful your name, O Lord. Your name is sweeter than the morning dew. Your name is stronger than the raging storm. Your name is always there when I need a friend who cares. How wonderful your name, O Lord. Your name was given that I might go free. Your name has given me my liberty. When all else seems but lost, I whisper your sweet name. How wonderful your name, O Lord. How wonderful your name, O Lord. How wonderful your name, O Lord. How wonderful your name. How wonderful your name. How wonderful your name, O Lord. Sing it again now. How wonderful your name, O Lord. How wonderful your name, O Lord. Sing it with us. How wonderful your name. How wonderful your name. How wonderful your name. Sing it one more time, everybody. Worship him as you sing it. How wonderful your name, O Lord. How wonderful your name, O Lord. How wonderful your name. How wonderful your name. How wonderful your name, O Lord. How wonderful your name. How wonderful your name. How wonderful your name, O Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus.